Olá, queridos e queridas. Esse tema que é inteligência emocional, eu sempre trato aqui nos meus vídeos, nas lives, é um tema muito importante. E alunos da Universidade FECAP me pediram que respondesse um pouco sobre esse conceito e achei bastante interessante e pertinente as perguntas deles. E eu vou responder a elas, essas perguntas, né, do Pedro, é o nome japonês, Hamazaki, da FECAP. Obrigado, Pedro, aí pela oportunidade. E aqui eu vou reforçar esses conceitos e o roteiro deles aqui. O que é inteligência emocional e como nós podemos defini-la e por que é importante desenvolvê-la? Eu acho que são temas aí iniciais que eu queria tratar nesse vídeo. A inteligência emocional, ela é um conceito criado pelo Daniel Goleman, que é um psicólogo de Harvard, na década de 80, escreveu esse livro, Inteligência Emocional, falando, desenvolvendo esse conceito. O que é a inteligência emocional? É um conceito que engloba como você pode compreender as suas emoções de uma forma mais sábia, com maior autoconhecimento e assim usar as suas emoções a seu favor. O Daniel Goleman vai falar que as pesquisas apontaram que muitas vezes pessoas que eram excelentes alunos na escola, no primeiro grau, segundo grau, na universidade, tiraram notas altíssimas, física, química, matemática, eram racionalmente, tinham um QI elevadíssimo. Essas pessoas, depois que formavam, na vida pessoal delas, tinham problemas de relacionamento pessoal, tinham problemas de relacionamento no emprego, não se fixavam em empregos, não tinham um desenvolvimento na carreira adequado, justamente porque eram mais impulsivos, eram mais antissociais, eles tinham uma maior dificuldade de lidar com a comunicação, com os conflitos emocionais, que é o tema que nós trabalhamos muito aqui no canal em relação à ansiedade. Né? E aí ele vai desenvolver o seguinte, como que eu vou trabalhar essa inteligência emocional? A importância de desenvolvê-la está justamente relacionada à nossa capacidade de vivermos melhor, com mais saúde, mais disposição, nos sentimos mais adequados na sociedade que nós vivemos, porque a nossa sociedade ela exige uma série de desafios pessoais e profissionais, conflitos, tragédias, né, como nós vivemos aí a pandemia e outros problemas pessoais, familiares, profissionais que nós temos aqui. E se eu não desenvolvo essa inteligência emocional, eu vou ficar meio embotado na minha mente, minha capacidade de raciocínio lógico vai ficar debilitada, porque as emoções têm um impacto direto no meu físico, e como eu sempre falo aqui, na ansiedade, aumentando ainda o meu nível de ansiedade. A importância de desenvolvimento dessas emoções, essa inteligência emocional, é porque, como nós não desenvolvemos ela na escola, a nossa sociedade não valoriza ela, nós precisamos aprender a desenvolver, a lidar com as nossas emoções, com o amor, né, com a alegria. Então, Daniel Goleman vai falar que existem aí 5 emoções básicas e as demais são ramificações dela. Como que eu vou desenvolver essa inteligência emocional? O primeiro passo é eu estar reconhecendo que essas emoções existem dentro de mim, que não tem nenhum problema você sentir raiva. Né? Muitas vezes as pessoas se sentem culpadas, nossa, eu não posso sentir raiva, eu tenho que ser uma pessoa angelical, delicada. E, na verdade, a raiva é uma emoção muito legítima do ser humano, né? E mesmo os animais têm essas emoções. Então, nós precisamos entender que o problema não é sentir a raiva, o problema é como que eu vou usar a raiva a meu favor. Né? Eu não vou sair batendo, matando as pessoas, como agora, nesses dias aí, a gente está vendo um brasileiro fugiu da prisão perpétua nos Estados Unidos. Não sei se vocês viram ele escalando ali a prisão. Achei muito, muito curioso, claro que é perigoso. Ele é um cara perigoso, que ele matou a facadas a namorada brasileira também, num estacionamento, e ela com os filhos aí, no estacionamento do mercado, porque ela terminou o relacionamento com ele. Né? Então, a gente vê aí, isso é um extremo, né, que nós vivemos. Então, provavelmente é uma figura mais, tem uma psicopatia, e aí não vivencia as emoções mesmo. Mas isso é um extremo que nos ilustra como as pessoas hoje batem umas às outras, gritam, e nós vemos aqui hoje também na política essa polarização do Brasil, as pessoas não sabem lidar com as suas emoções, matam, batem, agridem aos outros, na internet então nem se fala, né? Então a gente saber lidar com essa raiva, com essa emoção, desenvolver essa habilidade de reconhecer, primeiro passo, reconhecer a emoção quando ela acontece, o Daniel Goleman vai falar. E segundo passo é eu agir com essa emoção a meu favor, de uma forma saudável, equilibrada, socialmente adequada. Né? E aqui o Pedro vai falar o seguinte: por que é tão importante trabalhar a inteligência emocional dentro das empresas e também aqui com a nossa vida pessoal? Por que ela está tão em alta nesse momento?
Na verdade, a importância é isso, porque as pessoas estão agredindo umas às outras cada vez mais frequentes. E não é que ela está em alta nesse momento, eu acredito que ela sempre esteve em alta e vai continuar estando, porque é um tema bastante humano, bastante importante para nós desenvolvermos, justamente o que eu acabei de falar. Nós temos aí conflitos emocionais, pessoais, profissionais, que trazem muita ansiedade. Então, a emoção exagerada, o desespero que os sintomas da ansiedade trazem, ou que as relações profissionais têm nas empresas, vão gerar conflitos que às vezes são insolúveis. Eu assisti ontem um filme também da Golda Meir, que era a primeira-ministra de Israel, na época ali da década de 70, e um filme muito bom, eu recomendo aí vocês assistirem, excelente interpretação da Helen Mirren, e vai falar como que o conflito de Israel com os palestinos ali, a guerra que até hoje existe, não é? Ou seja, a emoção deles ali pela pátria, a luta pela pátria. Eu conheci um israelense e ele tem assim no coração dele uma raiva contra os palestinos e uma gana de defender Israel que é assim impressionante, mas também preocupa porque como que a violência ali é muito grande, né? Então é um tema que está cada vez mais atual no momento e vai continuar em alta, porque realmente é desafiador você desenvolver a sua habilidade, a sua inteligência emocional. E o Pedro pergunta, já estava na hora das soft skills serem tão valorizadas quanto as hard skills? Esse conceito de soft, em inglês, que é leve, skills é habilidade, e hard skills, hard é dura, mais rígida, skills são habilidades, tem sido bastante comentado nas empresas, não só agora, mas durante não vou década passada até os anos atuais. Então, por quê? Porque você, como eu falei no início, você aprender a mexer com o computador, aos programas de software, de hardware, você desenvolver sua habilidade na comunicação oral, você desenvolver sua habilidade de inglês, domínio da língua, você desenvolver habilidades na medicina, na psicologia, na engenharia, são as hard skills, ou seja, você aprender uma técnica profissional, ela é relativamente muito valorizada e relativamente mais fácil do que desenvolver as soft skills, que são as habilidades de relacionamento interpessoal, de trabalho em equipe, de comunicação interpessoal, de controle emocional, de sabedoria, de inteligência emocional, né? Então, essas soft skills são assim designadas no meio empresarial, elas demandam muito tempo, porque, como eu falei no início do vídeo, anteriormente lá, desde o pré-primário, desde a infância, nós não temos isso desenvolvido. Nós não trabalhamos essas habilidades nas escolas. Então, nós vamos focar muito na matemática, na física, na química, e muitas vezes as áreas relacionadas à sensibilidade e inteligência emocional não são desenvolvidas. Então, cada vez mais as empresas precisam dessas habilidades, porque os desafios empresariais e nossos pessoais também, nossa vida, nos relacionamentos, nos casamentos, nos amigos, nos relacionamentos profissionais e conjugais, são cada vez mais desafiadores, né? As pessoas estão vivendo, a gente está vivendo um mundo de mudança de valores muito grande. Então, se eu não tenho desenvolvido a minha paciência, a minha tolerância, a minha honestidade, a minha dignidade, os meus valores, os meus princípios, a minha capacidade de lidar com conflitos, se eu não tenho uma boa capacidade de comunicação, se eu não tenho calma interior, paz interior, fica bastante complicado eu conviver no mundo hoje, pessoal, profissional, empresarial e familiar, né? Depois ele pergunta, o que torna uma liderança emocionalmente inteligente? E aí, gente, a liderança ela não está só nas organizações, nas empresas. A liderança está na nossa família, a liderança está no grupo de amigos, comigo mesmo, né? O que torna uma liderança emocionalmente inteligente é justamente aplicar essa metodologia do Daniel Goleman, que eu trato muito aqui nos vídeos, no canal, nas lives, que é alguns passos. Eu reconhecer as emoções quando elas acontecem, principalmente as 5 emoções básicas: o amor, a alegria, a raiva, a tristeza, o medo e o nojo, né? Que são aí emoções mais básicas, raízes, e as demais são ramificações delas. Então, o ciúme, ele está muito relacionado com a raiva e com o amor também, né? O perdão também está muito relacionado aí com a raiva. A depressão e a ansiedade estão relacionados com a tristeza, com o pavor, com o medo, né? O medo aí é uma emoção muito básica, muito precisa. Então, primeiro passo, eu preciso reconhecer as emoções quando elas acontecem comigo. Então, nossa,
estou com muito medo aqui dos sintomas da ansiedade. É o medo. Eu posso viver esse medo. Eu não preciso me culpar por estar sentindo medo. Eu permito que esse medo, eu reconheço que ele existe, que eu estou com medo mesmo, e agora o que eu faço com isso? Aí é que eu vou desenvolver a minha inteligência emocional. Reconheci o medo, e agora eu vou usar o medo a meu favor. Não vou me desesperar. Eu vou buscar soluções, né, de relacionamento interpessoal, buscar apoios sociais, e vou conseguir cada vez mais desenvolver. Quando eu tenho um líder nas organizações que tem essa inteligência emocional desenvolvida, ele vai ouvir os seus colaboradores de uma forma mais empática. Ele vai se colocar no lugar do outro, que é outra ferramenta da inteligência emocional. Ele vai ouvir muito bem ali o que a pessoa está falando, né? Ele vai se conectar com ela emocionalmente. Tem um treinamento que chama Training Within Industry, que é treinamento dentro da indústria, desenvolvido ali pela Qualidade Total, desde a cultura japonesa aí, que tem muitos problemas, mas que tem algumas referências interessantes. Vai falar assim que aquele líder, aquele supervisor que ouve o que o colaborador está falando, ele tem maior capacidade de motivar aquela pessoa e melhorar a produtividade. Então ele vai falar o seguinte, que um operário muito bom trabalhava muito bem as máquinas, ele fazia excelente trabalho de produção, um dia ele começa a produzir menos. E aí o supervisor chega para ele e fala, o que está acontecendo? Como é que você está? Ele fala, você não está interessado em mim, em nada, você está interessado no número que eu produzo aqui, na quantidade de peças que eu produzo. E aí o supervisor, treinado na inteligência emocional, vai falar assim, não, peraí, vamos sentar aqui, vamos conversar, deixa eu ver o que aconteceu com você, que você está passando, talvez, por uma dificuldade emocional. Esse rapaz vai falar, olha, eu ia casar e minha noiva separou de mim, não quer mais casar, e eu perdi a minha casa, o dinheiro que eu coloquei no casamento, construí uma casa, perdi a namorada, então eu estou realmente arrasado. E uma vez que ele consiga falar isso, desabafar, colocar em palavras as emoções dele, ele começa a sentir mais respeitado, mais equilibrado e volta a trabalhar com maior eficácia. Então, essa inteligência emocional da liderança, tanto nas profissões como na família, é fundamental, né? E aqui o Pedro vai continuar. Como lembrar a liderança da necessidade do ser humano? Como ela pode conciliar atender as expectativas da empresa sem deixar de ser emocionalmente inteligente? Na verdade, nós vivemos um mundo capitalista, não é? E que explora a mão de obra mesmo. Né? Então, as empresas, algumas são ilhas de excelência, que têm níveis muito elevados de relacionamento interpessoal. Nós temos até trabalho escravo no Brasil e no mundo. Então, nós temos aí uma gama enorme dentro do capitalismo que explora realmente a mão de obra do ser humano. Então, agora, cada vez mais, as pessoas estão voltadas para uma alimentação saudável, estão para empresas responsáveis emocionalmente, não agredir o meio ambiente, né? Você ter respeito aí pelas produções que você está tendo. A gente vê vários trabalhos escravos, as empresas aí noticiam que são, muitas vezes, exploram o trabalho escravo. Então, os consumidores pararam de comprar, muitas vezes, empresas que são desse nível. Nós temos empresas que, recentemente, aqui a Americanas.com decretou falência e era um rombo bilionário que a empresa está fazendo, super irresponsável. Então, as empresas começam a aparecer também os problemas que elas geram na sociedade e o consumidor, o cliente, ele começa a perceber isso e a negar comprar essas empresas. Então, cada vez mais as empresas precisam desenvolver formas responsáveis, idôneas e de inteligência emocional, de compreender o ser humano como um todo. Eu acredito que isso é uma tendência cada vez mais forte, e a empresa que não se conectar com isso, ela vai ter dificuldade de se manter atualmente e no futuro também. E, por último, ele pergunta qual o impacto que uma liderança emocionalmente inteligente tem em um time. Né? Esse impacto, como eu falado, é totalmente impressionante, porque uma liderança, um líder na sua empresa, na sua família, entre os amigos, que tem uma inteligência emocional, ele vai ter mais equilíbrio, saúde dele física, emocional, vai ter menos ansiedade, vai ter controle da ansiedade, vai melhorar a sua depressão, os seus sintomas emocionais, e com certeza ele vai conseguir se libertar cada vez mais desses fantasmas e desafios emocionais e conseguir se desenvolver cada vez mais. Então, a contribuição para a sociedade de líderes, não só na empresa, na política, na religião, nos relacionamentos interpessoais, é fundamental para a nossa saúde, bem-estar, nosso equilíbrio emocional, nossa sabedoria. Combinado? Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui
com vocês falando desse tema e que a gente possa cada vez mais desenvolver e voltar nesse tema em outros vídeos, nas lives, que é um tema importantíssimo que merece a nossa atenção. Se você quiser agendar uma sessão online comigo, entre em contato aqui no Instagram, @Dr. Paulo Antônio Almeida, ou no e-mail contato, @pauloantonialmeida.com.br, que está passando aí embaixo na tela. E ainda você tem aqui o TikTok, as minhas redes sociais do YouTube, que você pode mandar mensagem para a gente agendar uma sessão online, que tem 1 hora de duração, através de chamadas de vídeo no WhatsApp. Também tem um e-book, Como se livrar dos pensamentos negativos e ansiedade, um curso online com esse mesmo tema, e outros e-books que eu produzo, que vocês podem adquirir também. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comenta, compartilha, clica no sininho para a gente receber você receber as notificações, a gente espalhar essa corrente do bem, onde uns apoiam os outros. Se você não assinou o canal, lembra, assina aqui também, para a gente dar um joinha aí e aumentar ainda mais a potencialidade e o alcance do canal. Muito obrigado, um grande beijo, até o próximo vídeo.